eu estudo keynesianismo desde a época da faculdade, lá 2006 eu formei, e sou muito mais curioso do que um especialista, né? Mas, assim, me parece que é um arcabouço, assim, que, para tudo, a gente foi desenvolvendo várias teorias durante os anos e chegou o pessoal e montou um arcabouço que permite a gente pensar de maneira integrada tudo, né? Então, a gente pensar o Estado, pensar a intervenção econômica e, por último, que a gente ainda não falou, a inserção internacional, né? E aí o que o Gustavo ele também tem um trabalho nesse sentido, né? Como é que a questão do desenvolvimento internacional, assim, não necessariamente voltado para o mercado internacional, mas assim, como é que essa questão como é que o comércio exterior, né, o comércio internacional, ele vê essa questão das finanças funcionais e da MMT? Se você pudesse falar para a gente. Eu acho que... Então, esse é o tema, acho que tem a ver com o tema principal aqui que a gente quer falar hoje, né? E eu acho que o Daniel podia dar uma fala rápida, Daniel, que você consegue falar em 3 minutos aqui, mais ou menos como a MMT vê a questão do desenvolvimento econômico, mas em países em desenvolvimento, como o Brasil. Como é que ela vê, no caso brasileiro, isso eu imagino que isso tem tudo a ver com o câmbio. Eu queria que você falasse o que você acha sobre isso. Então, gente, essa forma funcional, né, de pensar sobre a economia permite que a gente elabore receitas muito mais pragmáticas para solucionar problemas econômicos de cada lugar. Como os economistas que desenvolveram a MMT estavam imaginando soluções, né, para garantir o bom funcionamento da economia americana, né, foi natural que a questão externa, né, as dificuldades associadas à dependência material e tecnológica de países em desenvolvimento, que precisam importar e não podem usar a sua moeda para importar, né, essa dificuldade não existe em algumas situações, porque os Estados Unidos compram com o dólar, né, com a moeda deles, e a própria dependência, então, material e tecnológica, pode ser resolvida muito mais facilmente, né? Não é um dilema tão grande você sofrer, né, não existe uma contradição tão grande entre estimular o crescimento da sua economia, estimular o pleno emprego domesticamente, mas, ao mesmo tempo, bater em restrições de natureza externa, né? Nos Estados Unidos, isso não é um problema tão grande. São os economistas lá. E no Brasil, por exemplo, no Brasil, a gente poderia... qual é o limite aqui no Brasil para a gente, por exemplo, tirar a economia da recessão aqui esse ano, voltar a crescer 7%, o Estado pode fazer esse crescimento de 7% durante os próximos 10 anos, ele pode fazer um milagre novamente aqui. Como é que é? O que está impedindo a gente fazer um milagre, por exemplo, econômico do Vaga, do JK, etc.? Eu acho que, inclusive, para o Brasil, nós temos, sim, muitíssimo mais espaço para usar a ferramenta fiscal agressivamente, sem tanta preocupação assim com o fenômeno cambial, que existe, né? É um limite a mais, é um desafio a mais raciocinar com o impacto do crescimento que a gente tenta produzir. Porque, na verdade, o que a gente está falando, quando a gente fala sobre o desafio cambial, né, sobre a restrição externa, é o que acontece quando eu consigo estimular a economia doméstica usando o pacote de finanças funcionais com alguns preços estratégicos, principalmente a taxa de câmbio. O que acontece quando eu consigo estimular a economia, mas, ao mesmo tempo, isso significa que eu preciso comprar mais ferramentas, mais equipamentos, porque eu não os produzo domesticamente, né, mais tecnologias, preciso, e, ao mesmo tempo, a minha população começa a importar muito mais coisas graças a esse crescimento de renda, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. É uma restrição a mais. Mas eu acho que não é motivo para a gente dizer que
não pode fazer nada, certamente. Para a gente dizer, então vamos desistir do estímulo fiscal para fazer a economia crescer. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente até pode usar alguns dos insights dos pensadores da MMT de forma geral, que é o que eles argumentam para os Estados Unidos é o caso extremo. Se o teu câmbio for flutuante, você não tem problema nenhum. Mas a verdade é que a situação de economias que podem absorver de maneira gradual, esses aumentos na necessidade de obter dólares associados à expansão econômica numa taxa de câmbio flexível, tem mais facilidade, sim, de lidar com isso. Agora a gente tem que pensar qual é a consequência dessa variação cambial. Mas isso é muito diferente de uma economia que tenta, por exemplo, manter um câmbio fixo. Porque aí sim, aí é um compromisso que te coloca numa sinuca de bico, ou é um ou é o outro. Ou eu consigo proteger o câmbio fixo, e aí eu tenho que me preocupar exatamente com a quantidade de dólares disponível para manter para satisfazer a demanda naquele preço, ou eu posso aceitar que, mesmo que eu não tenha dólares o suficiente para satisfazer a demanda crescente por dólares, eu deixo que esse preço estratégico aumente um pouco. Então, há formas de lidar com essa restrição externa que eu acho que não nos colocam um problema de fim do mundo, como, de certa forma, seria se a gente tivesse ou endividado em moeda estrangeira, ou tivesse que comprar itens muito básicos em moeda estrangeira, ou se a gente tivesse um compromisso, que aí é irracional, mas poderia existir, de câmbio fixo. Sim, eu queria colocar para o pessoal, então, a questão assim, que para mim ela é importante e é real. É assim, quando a gente mantém, por exemplo, o câmbio apreciado, por qualquer motivo, e depois a gente pode debater se é possível, se não é, desvalorizar, mas a questão é a seguinte, o câmbio apreciado, ele estimula o consumo de mercadorias importadas, E esse consumo de mercadorias importadas, ele acaba deslocando a poupança real, da nossa economia para a economia de fora. Por quê? Porque na medida em que o pessoal começa os produtos estrangeiros ficam mais baratos, o pessoal deixa de comprar das empresas aqui do Brasil e passa a comprar lá fora. Então, assim, isso é, de certa forma, um estímulo para a poupança internacional, um desestímulo para a poupança nacional. Então, assim, eu vejo isso como um limite para a gente estimular a economia, que é claro o seguinte, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas para mitigar esse problema, ou estratégia de crédito, enfim. Mas, assim, como é que o Gustavo vê isso também, essa questão do câmbio poder funcionar como uma... que é outra coisa que a economia tradicional tende a achar que não é possível, por exemplo, você manter o câmbio desvalorizado ou que estimule exportações durante muito tempo, porque os outros países iam fazer a mesma coisa, isso ia gerar uma guerra comercial, sendo que alguns países fazem isso, fizeram isso durante 20, 30 anos, a China faz. Então, eu queria assim, um comentário no sentido de como se existem estratégias para permitir que não aconteça essa coisa do deslocamento da demanda, que geraria poupança interna para poupança externa, Por favor, Gustavo. Boa noite. Legal. Boa noite. Fala aí um pouco, então, que você não falou nada ainda. Eu só vou fazer um comentário aí com o Eldo. O Eldo é realmente o entrevistador mais educado que eu conheço. Ele levanta a mão para interromper o entrevistado. Vamos botar ele no debate presidencial, ver se consegue sobre isso. Mas brincadeira. Vai conseguir falar mesmo. Sobre essa pergunta, eu vou deixar o câmbio especificamente para o Gustavo e para o Daniel, mas esse fenômeno que você falou de corrida cambial, ele é um fenômeno controlado no sistema internacional. Por exemplo,
o Japão estava crescendo enormemente nos anos 80, mas como eles são um protetorado militar dos Estados Unidos, eles não conseguiram sustentar. Os Estados Unidos foi lá e falou: vem cá, vocês estão se industrializando com câmbio, eu estou apoiando vocês. Vamos chegar num acordo aqui. O acordo é o seguinte: vocês vão ter que botar o câmbio de vocês em outro patamar e parar de pressionar a nossa balança de pagamentos e de fazer essa política exportadora. Então foi um caso no sistema internacional que o hegemon coibiu um parceiro de desenvolvimento a convite e colocou desde lá, que é o Acordo de Plaza, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas desde a década de 80, o Japão está estagnado por causa desse contexto geopolítico. Não era um limite específico da economia japonesa e não era um limite da economia dos Estados Unidos, mas desinteressava os Estados Unidos e interessava o Japão. Nesse sentido, o hegemon foi lá e deu essa chamada no Japão na segunda metade dos anos 80, e desde então o Japão não é uma economia pobre, ainda é uma das economias de renda mais alta do planeta, mas eles convivem com uma estagnação que eu nem gosto de chamar exatamente de estagnação. E tem outros momentos do sistema internacional de competição cambial, teve lá na década de 30. Isso aí vai variar. Eu não vejo como um limite da teoria econômica. Esse limite eu vejo como geopolítico, como tem muita gente fazendo e está gerando um descompasso geral no sistema internacional de preços, de comércio. Ele tem um aspecto internacional deletério para o comércio e tal. Entendi, mas deixa eu colocar para o Gustavo, então, uma pergunta capciosa aqui. As condições que permitiram o Japão manter um câmbio desvalorizado e exportar mais, que permitem a China manter uma trajetória de câmbio que permite exportação, ele é um caminho para o Brasil, assim, essas estratégias elas estão disponíveis para o Brasil, em que sentido, em que medida, né? Em que sentido? Eu acho que essa pergunta foi muito boa. Eu acho que ela é a pergunta chave. Essa pergunta que você deu é a pergunta chave, eu acho, do nosso debate aqui. É uma das coisas que motivaram aí, né? Eu acho que esse debate que a gente está tendo agora, eu estou tendo com o Daniel já há alguns meses, né, Daniel? Semanas, meses, né? Por isso até que é um dos motivos que a gente está aqui, né, fazendo esse debate. Então, você foi muito preciso, no questionamento. Só antes de responder, eu queria fazer uma consideração sobre o que o Thiago falou. Isso o Thiago falou é correto, né? A política econômica, especialmente a política cambial, a política econômica, é um ato de soberania. E é um ato e nem sempre a sua soberania permite você ter liberdade plena de utilização da sua própria política econômica, que normalmente os economistas não consideram isso. Inclusive na MMT, né, isso não faz parte do arcabouço previsível de situações que a teoria se coloca, né? Mas é uma situação importante, né? De fato, o Japão chegou a ter, no início dos anos 90, 75% da renda do PIB americano. Isso, como a população deles é muito menor, significou que o Japão tinha um PIB per capita bem maior que o dos Estados Unidos, hoje é menor. Então, hoje apenas 20 anos depois, menos de 20 anos depois, o Japão tem 25% do PIB americano. Já passou de 75% do PIB americano para 25% do PIB americano em menos de 20 anos, menos de 30 anos, na verdade, né? Graças a esse acordo de Plaza aí que quebrou a economia japonesa. Mas
sobre a sua pergunta, então, ela é muito pertinente. Há um debate no Brasil acirrado sobre isso. Eu vi esse debate, de certa forma, vamos dizer assim, de certa forma, ele é refletido no debate eleitoral, porque há um alinhamento, né, do Ciro Gomes, ou seja, dos economistas que apoiam o Ciro Gomes, defendendo que a taxa de câmbio desvalorizada, o máximo desvalorizado possível, seja central para uma política de retomada do desenvolvimento. E aí esse pessoal se alinha, em grande parte, a uma corrente de pensamento nova que foi criada pelo economista Bresser Pereira, e é bem brasileira, vamos dizer assim, entre aspas, porque também tem alguns reflexos internacionais, ou seja, esse debate também existe a nível internacional, que é a corrente dos novos desenvolvimentistas. Boa parte desses economistas estão alinhados à campanha ou ao Ciro Gomes, né, de alguma forma, e existem os economistas que pensam diferente, como o Daniel, no caso, aqui está representando essa corrente, que pensa que não, que que considera que o câmbio deve ser manipulado com muito cuidado, porque eles consideram que ele pode ter um grande impacto negativo sobre a inflação e sobre a distribuição de renda, e nem tão importante sobre não um impacto nem tão importante sobre o crescimento econômico, como defenderia os novos desenvolvimentistas aliados ao Ciro Gomes. Essa turma, a maioria deles, estão alinhados, como o Daniel, assim, mais próximos ao PT, ao PSOL. Então, esse debate é um debate importante na academia e é um debate que se repete. Mas deixa eu só colocar uma coisa conceitual para a gente, porque eventualmente alguém que não é economista pode estar ouvindo. A questão do câmbio é importante. O câmbio, quando ele está valorizado, as mercadorias brasileiras elas ficam mais caras em moeda internacional. Então, a gente tende a exportar menos, né, e importar mais. Quando se inverte, o câmbio está desvalorizado, a gente tende a exportar mais porque as mercadorias brasileiras ficam mais baratas em moeda internacional, mas, em compensação, fica mais caro a gente importar. Só para a gente colocar isso. Pode continuar na explanação, Gustavo? Que talvez... Eu posso até fazer uma digressão aqui, dizendo que é como se os economistas que alinham ao Ciro Gomes, alinham ao novo desenvolvimentismo, eles estejam olhando principalmente para as experiências da Coreia, a própria experiência japonesa nos anos 60, 70, a experiência, basicamente essas, assim, né, como referência, né, Coreia, Japão, Taiwan, etc., né, e enquanto que os economistas que estão mais alinhados ao Lula, que estão mais alinhados a corrente que tem gente que chama de, o pessoal da Universidade de Campinas, né, da Unicamp, chamam de social-desenvolvimentistas, né, os nossos desenvolvimentistas, os social-desenvolvimentistas. Esse pessoal, em tese, estaria olhando para os Estados Unidos, o New Deal, a época da New Deal, e a Inglaterra também, numa época parecida, e talvez algumas experiências europeias, apesar de ser polêmico isso. No caso da Europa continental, é polêmico, porque talvez os dois lados disputem uma referência. Tem, por exemplo, a Alemanha como referência, um dos dois lados pode disputar a experiência deles como um exemplo. Mas o que está divergindo dos dois lados é o papel do câmbio. O câmbio desvalorizado é fundamental, central ou não. Essa que é a questão que eu acho que a gente tem colocando aqui, vai discutindo aqui, e é uma questão que vai ser discutida na política, está sendo discutida na política brasileira há anos, e vai ser discutida com grande efervescência na eleição do ano que vem, entre esses polos aí, pelo menos do lado
da esquerda, talvez até mesmo do lado da direita, possa passar a discutir esse assunto, porque realmente a austeridade fiscal, o neoliberalismo está perdendo espaço até mesmo na direita brasileira, com esse fracasso todo aí do Paulo Guedes. Daniel, você está mexendo aí toda hora, você quer falar, né? Deixa eu colocar uma coisa que, para mim, sempre é importante. É assim, o Daniel ele fala que o câmbio, a movimentação das variáveis, de algumas variáveis macroeconômicas, ela gera distribuição de renda e ela pode afetar a distribuição de renda em alguma medida, não necessariamente gerar, mas ela afeta a distribuição de renda. E aí eu queria colocar o seguinte, trazer para o debate, quais seriam os atores que liderariam um desenvolvimento brasileiro, assim, porque o que eu estou entendendo é o seguinte, a ideia das finanças funcionais, ela permite dizer o seguinte, que a gente, o limite não é financeiro, não é necessariamente econômico, mas, assim, além do limite econômico, que seria, né, o emprego, a capacidade ociosa, o emprego, quem seriam os atores? Porque hoje, eu faço essa pergunta, porque hoje, assim, os empresários brasileiros, eles desistiram de empreender, eles querem ou ganhar dinheiro no mercado financeiro, e aí defendendo interesse de fora, assim, isso se reproduz para o restante da sociedade, né? Porque, assim, o camarada desistiu de produzir, ele quer importar, ele quer maquiar a coisa aqui, né? Trazendo isso um pouco mais para a realidade, assim, quais seriam os atores que poderiam liderar e aí como seria o manejo dessas variáveis para a gente tentar fazer uma estratégia de desenvolvimento? Se o Daniel puder. Só uma coisa que eu acho que depois o Daniel pode falar aí, mas depois eu acho que eu situei o debate no contexto, mas aí não falamos ainda de teoria econômica, eu falei da questão política, mas não falei de teoria econômica, mas aí você está voltando para a política, mas antes da gente... Não, então se você quiser já entrar na questão econômica, pode Então, existe uma divergência política aí nessa situação. Existe uma divergência, um debate político importante. Talvez ele seja muito mais importante do que aparenta, inclusive porque parece que é um debate surdo, ninguém entra muito, né, todo mundo fica na linha social dos desenvolvimentistas conversam entre eles, os novos desenvolvimentistas conversam entre eles, e a fricção ela não acontece talvez com tanta aparência, mas existe uma fricção aí, uma divergência, porque isso, se você, apesar de eles estarem concordando em quase tudo, são ambos na linha desenvolvimentista, todos os lados, ambos com tendências progressistas, esquerda, na maior parte das vezes, mas se você colocar eles no governo, eles vão adotar uma política bastante diferente, porque faz muita diferença você fazer uma política orientada com o câmbio desvalorizado, uma política sem estar com essa orientação. Porque, num caso, o câmbio vai estruturar todo o resto da política. A taxa de juros vai ser decorrente do câmbio, no caso dos novos documentos. Você vai definir a taxa de juros tal que contribua para um câmbio desvalorizado. E no caso do social desenvolvimentista, no pessoal da MMT, como o Daniel, a taxa de juros vai estar olhando muito mais a questões de distribuição de renda ou, principalmente, no caso, questões de nível de atividade, investimento e também estabilidade financeira. Exatamente. Estabilidade financeira do setor financeiro, das empresas privadas que estão no financiamento. Então, você vai ter, apesar deles serem todo mundo de esquerda, todo mundo desenvolvimentista, a estrutura, toda a estrutura, todo o castelo de políticas vai ser diferente num caso e no outro.
Então, isso aí quando você fizer um governo de um tipo ou de outro, depois de 3 anos, vai ter uma estrutura de política toda diferente. Então, eu acho que isso, na verdade, o que parece ser pequeno, que é o câmbio, vai determinar toda uma leque de políticas completamente diferente, uma estrutura até de sociedade, como você está colocando aí, né? As alianças políticas do governo vão ser completamente diferentes, foi essa pergunta que você fez, né? Num caso e no outro, um vai estar bem alinhado com a indústria, vai ter que estar alinhado com a indústria, com a agricultura, etc. E o outro vai estar bem alinhado com sindicatos, etc., com o trabalhador, e isso vai implicar vários outros fatores também, porque quando você alinha politicamente, também você deve, né, favores de um lado ou para o outro, que vai determinar outros compromissos de política também. Então, essa pequena diferença vai gerar governos e trajetórias de desenvolvimento, trajetórias políticas, sociais muito diferentes. Então, eu acho que estou querendo dizer o quê? Essa discussão é muito importante. Eu acho que nós não vamos conseguir abarcar tudo aqui, tanto é que nós vamos aqui, o Paraíso Brasil vai fazer um ciclo de debates, que essa questão vai estar central, é uma questão central no ciclo de pelo menos 7 debates, né? O Thiago está organizando isso e idealizando, né? Acho que o Thiago pode depois, no final, falar sobre esse ciclo de debates. Aí a questão econômica, você quer falar, Daniel, alguma coisa para complementar? Ou... Eu queria, assim, até conhecer um pouco do que o Daniel estava falando, porque as leituras que eu tenho feito tratam da questão do desenvolvimento basicamente como a estratégia de inserção internacional. E talvez o Daniel esteja colocando que a construção de um mercado interno não necessariamente passe por isso, né? E talvez era isso que eu queria que você explicasse para nós, como é que seria esses mecanismos e tudo, como é que funciona isso, se puder, Daniel.